Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, claro, agradecer o convite da Global Compact Network para vir falar daquilo que é um trabalho que foi desenvolvido por um conjunto de organizações da administração pública portuguesa e que, no fundo, vão ao mote do Waves of Change. Ou seja, as mega tendências de 2050, grandes tendências, grandes ondas que irão moldar o futuro. E tenho que dizer que é para nós extremamente recompensador e deixa-nos extremamente alegres, felizes de que a sociedade civil também se aproprie deste documento, deste processo. Foi mais do que um documento, foi um processo de construção desta análise, porque de facto o objetivo é proporcionar, em primeiro lugar, ao Governo e ao Estado português e às entidades da administração uma espécie de pano de fundo sobre o qual são tomadas as grandes decisões, em particular mais no longo prazo. Mas, obviamente, a apropriação por parte da sociedade civil é absolutamente essencial para termos uma visão não única, claro, mas uma visão partilhada dos desafios que enfrentamos já hoje e no futuro. E, portanto, sinalizar isto. E a primeira coisa que eu iria dizer, falta aqui o slide, mas que é algo importante, e é quase lá paliciano dizer isto, que é, nós vivemos num momento de incerteza, grande incerteza, vivemos num momento de volatilidade e vivemos num momento de encruzilhadas e bifurcações. Portanto, estamos aqui numa fase de transição histórica. Tivemos um período da Guerra Fria, tivemos o período do fim da história, pós-queda do muro, e agora estamos a entrar numa nova fase, numa nova era da história, mas estamos nesta fase de transição ainda. E, portanto, há aqui um momento, e é um momento em que há uma série de tendências que vêm atrás, de longo folgo, mas há uma série de eventos que vêm acelerar estas incertezas, estas encruzilhadas, estes choques, estes três choques: a pandemia, a guerra na Ucrânia e a reeleição do Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos da América. Todos estes eventos por si só acabam por ser eventos que chocam e aceleram muitas destas transições. Obviamente estes momentos são momentos, e estas bifurcações são momentos de perigo, são momentos com ameaças, mas, e estamos aqui pessoas de várias empresas, sabem que os momentos de crise também são momentos de grande oportunidade. E para um país como Portugal, um país que ambiciona dar um salto a nível dos seus níveis médios de rendimento, do seu perfil de especialização, estes momentos de crise podem ser momentos muito importantes. Porquê? E estes momentos de transição, não apenas de crise, mas de transição, são muito importantes porque as peças do puzzle estão mais soltas, estão mais laças, ou seja, há mais campo aberto, há mais margem de manobra, há aqui os incumbentes, digamos assim, o cenário está mais fluido, e nesse cenário mais fluido, agentes, e neste caso, pensando num país como Portugal, tem mais campo, haja agilidade e visão para isso, não é? E sejamos nós capazes de aproveitar as nossas forças e de conseguir mitigar as nossas também fraquezas e maximizar ao máximo as oportunidades que temos e mitigar os riscos que enfrentamos, podemos de facto ter aqui isto ser um momento de grande oportunidade para o país. E é nesse sentido que a perspectiva, este trabalho de perspectiva, de exploração do futuro, sistematização do futuro, mas também de construção de uma visão partilhada de onde queremos chegar, é tão importante. E essa visão, e para a construção dessa visão e para a exploração deste futuro, esta questão das megatendências, ou seja, destas grandes waves of change, estas grandes forças que já são visíveis no presente, mas que irão perdurar durante um longo período de tempo, que têm um escopo muito largo e que têm impactos muito profundos, digamos, são uma âncora
e são algo aos quais devemos atento. Não estamos prisioneiros delas, isto também é importante dizer. Ou seja, nós não somos marionetes do destino completamente levados no tsunami. Ou seja, mas convém conhecer as correntes e conhecer estas ondas para saber navegá-las. E o sentido aqui é este. E, portanto, daí o estudo e a importância e a decisão que tomamos de começar, até em certa medida, este trabalho da perspectiva. Já tínhamos feito outras coisas, mas começar por este estudo destas megatendências. Isto foi um processo, eu tenho que referir isto, sublinhar, um processo feito de forma colaborativa, não apenas pela nossa entidade, mas na rede de serviços de perspectiva e planeamento da administração pública. Portanto, com mais de uma dezena de serviços que estiveram diretamente envolvidos na elaboração, não apenas da auscultação, mas na elaboração desta análise, deste documento. Foram também feitos inúmeros seminários, workshops, entrevistas com agentes da sociedade civil, peritos, etc. Também, se olharem para o relatório, verão cá elementos vindos do mundo das artes, nomeadamente jovens criadores. Fizemos um concurso para que este futuro não ficasse apenas por uma certa análise mais do furo analítico, assim um pouco mais árido, mas que pudesse haver uma certa materialização e apropriação do que poderiam ser estas megatendências e os seus efeitos. Portanto, houve um concurso quer de ilustrações, quer de contos, para jovens de menos de 30 anos, e tentando, isto é um grande desafio, mas tentando manter o tempo, de forma muito breve. Obviamente eu não posso cobrir de forma extensa todas as megatendências, mas uma delas, como é óbvio e é inescapável, esta questão das alterações climáticas. Aqui eu friso apenas um elemento que, lá está, tentando manter aqui também um foco positivo. As alterações climáticas, claro, são um enorme desafio a vários níveis, mas a resposta que nós damos a estas alterações climáticas, quer a nível da mitigação, quer da adaptação, podem ser uma enorme oportunidade, não só de combater estas alterações climáticas e de nos adaptarmos a elas, mas termos uma melhor sociedade, melhores cidades onde se possa viver, de termos uma rede de transportes públicos que sirva muito melhor a sociedade e até os mais vulneráveis dentro da sociedade, que acabam por beneficiar mais desse tipo de serviços. Portanto, a resposta às alterações climáticas, por sua vez, pode ter aqui um conjunto de outras externalidades que importa ter em conta. Outra questão, um pouco relacionada com isto das megatendências, das alterações climáticas, é a questão da pressão sobre os recursos naturais. E aqui chamamos a atenção para o facto de, durante muitas décadas, ou nas passadas décadas, terem predominado talvez um pouco teses de uma espécie da flat earth, do mundo plano, do mundo em que não há restrições nem constrições em termos logísticos ou de recursos. Mas isso, obviamente, não é verdade. E há toda uma nova reflexão em torno das várias limitações que existem nas cadeias logísticas e nos próprios recursos naturais e no acesso aos recursos naturais. E, portanto, há aqui toda uma atenção que é preciso ser dada a este tema, sendo que aqui o ODS 12, produção e consumo sustentável, é algo que está muito alinhado com esta preocupação. Há depois também a questão, obviamente, outra grande força, outra grande questão das evoluções demográficas divergentes. E aqui faço dois apontamentos. Primeiro apontamento do que será no futuro, a 2050 ou 2035, a composição étnica e cultural da sociedade portuguesa, que será diferente da que é hoje em dia, com certeza. E, portanto, isto é algo que nos deve pensar nas políticas para o futuro, e do que é, e do que será, e do que está a ser o crescimento populacional em África, que será o continente com maior população no final deste século, e da própria língua portuguesa, que, dependendo da forma como se mede, mas pode chegar a ter cerca de 500 milhões de falantes em 2050. Portanto, são realidades a que temos que estar atentos. A questão também do mundo mais urbano, em Portugal manifesta-se na questão da litoralização,
mas com contratendências de regresso de alguma população também a cidades médias do interior, e aqui uma questão crítica que é levantada dentro no quadro desta mega tendência, que é a necessidade da agilidade agora e da eficácia da decisão e dos tempos da decisão da política pública, que é também algo absolutamente essencial para enfrentarmos os desafios que temos. As questões, obviamente, da digitalização. Por um lado, temos questões ligadas, problemas sérios ligados à questão da saúde mental, do deslaçar da coesão social, mas, por outro lado, obviamente, as enormes oportunidades a nível do progresso científico, de aumentos extraordinários da produtividade em áreas como medicina, agricultura, e que já estão a transformar a forma como vivemos, e que lá está, mas que tem esta dualidade, tanto em sentido mais positivo como negativo. A questão da transição, da aceleração do desenvolvimento tecnológico, isto em Portugal, por exemplo, a questão da transição energética, onde Portugal até está bem posicionado, é uma questão a ter em conta. Ainda o outro dia viu-se também, creio que no Dubai, é preciso ver os sítios onde o futuro de facto está a acontecer, e no Dubai havia uns drones a apagar um incêndio num prédio, e portanto é um desses sinais e até positivo do desenvolvimento tecnológico. A questão da diversificação e mudança dos modelos económicos, e eu aqui já falei desta rematerialização da economia, ou se calhar do pensamento económico mais que da economia, porque essa sempre foi material, mas da reindustrialização, da desaceleração da globalização e de questões também mais próximas de nós, como será o novo quadro financeiro plurianual da União Europeia, ou seja, a política de fundos, a configuração dos fundos europeus, o volume desses fundos, que irá sofrer grandes transformações. Isso já sabemos nós. Já estou a caminhar para o final. A questão do mundo mais multipolar, e aqui isto cruza-se muito até com toda esta questão da UN Global Compact, com o ODS 16, da paz, justiça e instituições mais eficazes, porque o que nós assistimos é, de facto, que instituições multilaterais, e as Nações Unidas são um exemplo paradigmático disso, estão perante enormes desafios neste novo contexto, de maior conflitualidade, e neste novo contexto, cuja, eu diria, a principal força motriz é esta emergência, sobretudo da China, mas dos países do sul global, em termos económicos, culturais, militares, geopolíticos, e a forma como o mundo ocidental responde a essa emergência, nomeadamente o país central até agora do sistema mundo, que são os Estados Unidos da América, e a forma como os Estados Unidos da América e a própria Europa respondem a esta emergência, de facto, gera aqui contradições, e em certa medida as Nações Unidas estão no epicentro dessas próprias contradições. Também relacionado, não é por acaso, esta ordem também não é nada aleatória, há toda esta questão dos novos desafios à democracia, e eu aqui aproveito apenas para dizer que em cada uma destas megatendências depois são identificadas ameaças, incertezas, oportunidades, as forças motrizes que influenciam estas megatendências, questões que são quase incontornáveis, e jokers, que são eventos extremos de baixa probabilidade. Se calhar alguns, os tempos estão muito acelerados, se calhar alguns já não são tão improváveis quanto isso, mas eventos menos prováveis, mas que a acontecerem terão um enorme impacto. Obviamente tudo isto e todas estas megatendências interligam-se entre si. Eu não vou aqui agora discutir tudo isso, e convido-vos a ler o relatório. E quase a terminar, aliás, porque isto é o fim, em termos substantivos do relatório, tem a ver com esta questão da importância da cidadania, do sentido cívico e da coesão social no centro da resposta às crises. Porque, sobretudo na Europa,
hoje em dia enfrentamos um conjunto de desafios, de situações, diferentes matizes, e aqui este sentido de termos uma cidadania ativa é absolutamente essencial, e ter uma população proativa e ter uma sociedade coesa é absolutamente fundamental para responder a este conjunto de ameaças com que nos confrontamos, sendo que a própria resposta a essas ameaças não é apenas uma resposta a ameaças, mas também pode beneficiar e melhorar a qualidade de vida, a coesão das nossas sociedades e tudo mais. E aqui a questão da antecipação e visão perspectiva, a coesão social, literacia digital e mediática, e depois, claro, coisas mais objetivas ou mais diretamente relacionadas com a questão da proteção civil e esta integração proteção civil-defesa são absolutamente essenciais. Resta-me desejar que partilhem, leiam o relatório e dizer que já estamos no nosso próximo trabalho, que é o Portugal 2050, Cenários e Visão, que estabelece uma visão, um conjunto de ambições para Portugal a 2050 e um conjunto de cenários plausíveis, uns mais positivos, outros menos positivos, mas estabelece um conjunto de cenários onde essa visão e essas ambições irão decorrer. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.